Olá, eu sou Vivi Rio Stella da VRS Academy e esse é o sexto vídeo que eu mando para vocês da Biblioteca Nelson Fult que estariam conosco lá no auditório para poder trocar, para poder aprender juntos, mas estamos nesse novo formato que é o formato digital para a gente poder trocar, refletir, mesmo que estejamos à distância e estejamos seguros, obviamente. Nesse vídeo desse mês, eu resolvi, em vez de trazer reflexões, aportes, ideias, como eu tenho feito, eu trouxe dicas de livros. Afinal de contas, estamos falando de um público da biblioteca, estamos falando de um momento de muitas pessoas conseguindo ler aquilo que talvez não tivessem tempo de ler, outras pessoas com falta de tempo, mas querendo ler bastante também. Então, por esse motivo, eu vou trazer para vocês três dicas de livros que não são dicas de livros de trabalho, mais livros que podem trazer reflexões para a sua vida. Primeiro deles, eu vou falar desse livro aqui, que é o Minha História, da Michelle Obama. É um livro que vale a pena ser lido. Sei que a hora que a gente pega, fala, meu Deus do céu, como é que é isso? Mas é um livro que realmente tem três partes super significativas. Então, para a gente entender quem é a Michelle antes do encontro com Barack Obama, e é uma parte incrível para entender todo o ativismo que ela tem em relação à causa da desigualdade dos negros nos Estados Unidos e a própria história dela, né? Na segunda parte é um deleite para a gente saber dos bastidores, de qual é a forma como eles se encontraram, como eles resolveram ficar juntos, enfim, todos os desafios de estar junto de uma pessoa como Barack Obama que tinha pretensões políticas já há muito tempo. E numa terceira parte, entender como é que foi esse estar na Casa Branca, como é que é a relação dela com as filhas, como é que é a relação dela até com a questão do poder. Então vale ler esse livro. Se você ainda não quiser já embarcar na leitura, tem não é nem um documentário, enfim, mas tem um vídeo no Netflix, um vídeo de uma hora e pouco, mas para você saber como é que foram os bastidores do lançamento desse livro. E ela percorreu os Estados Unidos contando essas histórias todas e fez aí shows, na verdade, porque era uma conversa mediada por um jornalista e ela, claro, angariou multidões para esses estádios para contar e vê-la ao vivo contar sobre essa história. Então vale a pena o Minha História. Já falei bastante, eu vou falar de outros livros também que eu separei. Separei três. Então aqui tem esse outro livro que faz um tempo já que eu li e eu andei dando uma revisitada. Sabe aquela assim, saudade de viajar? E um dos lugares que eu amei viajar na minha vida foi para Paris, para a França como um todo, tem uma relação muito próxima, assim, no sentido de afeição à cultura, da língua, da comida, enfim. Então eu vou deixar essa dica aqui, próxima estação Paris, que vai contar justamente a história das estações de metrô de Paris. E aí é um deleite para a gente poder entender mais sobre a história da cidade, do país como um todo, entender a cultura. Então é legal a gente ver que história não é só a gente entender ou aprender por meio de um recorte cronológico. Ah, então desde o século tal até os dias de hoje. Então aqui por meio dessas estações a gente vai entendendo melhor sobre a história de Paris. Então vale a pena, muito interessante. Então vou deixar essa dica aqui. E também este livro que eu indico muito, 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 muito no perfil da VRS, e aqui também vou indicar A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown, que é uma incrível pesquisadora que fez uma pesquisa sobre vulnerabilidade. Ela conta como é que foi essa pesquisa dela, até o método de pesquisa que me chamou muita atenção, porque ela foi trabalhando mais com as histórias das pessoas para depois pensar nas perguntas de pesquisa. E claro, vai trazer um tema que é super essencial, como a gente não precisa ficar com essa cobrança de ser perfeito, de ser o bom, de ser o melhor, e a gente tem uma cobrança muito grande social em relação a isso. Ela vai contar quais são os gatilhos de escassez, vai contar melhor pra gente o que de fato é vulnerabilidade, não é fraqueza, é uma baita fortaleza. Então eu recomendo que você leia. E tem desde vulnerabilidade para ser pai e mãe, para ser professor, para ser líder. Então tem vários aspectos. Todos os livros dela são super recomendados, mas se você quiser começar por um deles, eu recomendo esse. E se quiser, no Netflix também tem não é documentário, é a fala dela num teatro, contando melhor sobre a pesquisa dela também. Tem uma hora e pouco, como o da Michelle Obama, e vale para você conhecer melhor a Brené falando. E claro que tem os dois TEDs famosos dela, se você quiser buscar na internet, tá tudo disponível. Então, nesse mês, a minha ideia foi trazer a recomendação desses três livros para você, né? Estão aqui os livros. Opa, opa.
E aí eu queria saber de vocês, quais são os livros que você recomenda? Quais são os seus 3 livros recomendados? Coloca nos comentários que eu quero conhecer também quais são as suas indicações. Quem sabe eu vou incluindo aqui na minha lista de livros para poder ler, tá bom? Até mês que vem, boas leituras e te espero.